Quem está feliz aí diz amém. Hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito. Aliás, é um tema que alguém já tem me cobrado há algum tempo. Marga, eu não ouço a voz de Deus. Eu queria ir para um lugar, já me disseram assim, onde desse para ouvir mais a voz de Deus. Eu acho que o melhor lugar para você ouvir a voz de Deus, se não for na casa de Deus, gente, onde vai ser? Pode ser no seu quarto, é onde você busca Ele. E às vezes eu fico me perguntando, as pessoas falam, eu queria um local mais avivado. Seja você esse avivamento. Eu queria um local onde eu possa ouvir a voz de Deus com muito barulho. Faça você esse barulho. Comece através de você. Porque a gente ir para um lugar pronto, até eu queria ir. Eu ir para uma igreja perfeita. Uma vez uma irmã disse, há 27 anos, quando eu cheguei nessa igreja, ela disse para um casal, e eu estava passando e ouvi. Essa irmã tinha 73 anos, ela disse assim, a irmã Sebastiana, que já faleceu. Ela disse assim, você quer uma igreja perfeita? E esse casal respondeu sim. Ela falou, pois é, o dia que você encontrar, não entre, porque você vai estragar essa igreja. Às vezes a gente espera muito, a gente quer muito, mas e nós? E nós? Mas por que eu preparei essa mensagem sobre ouvir a voz? Por que eu quero ouvir a voz? Eu quero fazer essa pergunta para você. Por que você quer ouvir a voz de Deus? Pensa aí, não precisa me responder. Faz uma reunião com você mesmo. Aliás, você tem ouvido a voz de Deus? Certa vez, Deus nos deu um direcionamento para o pastor Márcio e para mim. E ele pediu que nós fizéssemos um movimento, algo, e nós fizemos e obedecemos. Mas obedecer à voz de Deus, você não vai passar por um tapete vermelho não, porque você ouviu a voz. Mas quando algo acontecer contra você, porque você obedeceu a voz, o próprio Senhor se levantará em seu favor. Você sabe que meu marido se encontrou com um pastor esses dias? Nós nunca vimos este homem. E ele, conversando com o meu marido, disse, olha, eu quero te dizer uma coisa, eu não sei por que eu preciso te dizer isso, mas eu preciso te dizer. Aquela voz que vocês obedeceram, Deus mandou dizer que foi Ele que mandou. Ele mandou. E diga para a igreja, por isso que eu estou pregando isso, diga para aquela igreja que eu me levantei e eu estou com eles. E eu fui lavar o meu quintal. Depois, no outro dia, chorei pensando em tudo que o Senhor levantou alguém para falar com a gente, como se dizendo, não é em vão ouvir a voz e obedecer. Nós temos uma igreja antes de ouvir a voz e uma igreja depois de ouvir a voz. Quando você obedece, o Senhor é quem se levanta em seu favor. Amém? E parece que foi a vez que eu limpei o meu quintal, lavei o meu quintal, mais demorado, mas eu ouvi tanto de Deus, tanto. Isso nós vamos falar agora. Sabe o que é ouvir a voz de Deus? Não é como você ouvir a minha voz. Claro que muitas vezes Deus usa a minha voz, claro, para falar com você. Porque quando você escuta a voz de alguém, a voz de uma pessoa, ela te orienta, ela te consola, ela te direciona. Mas a voz de Deus, quando ela entra em ação, pode esperar que venha um milagre aí. A voz de Deus também orienta, também consola, também direciona. Mas quando Deus age. Lembra no início do culto, quando eu li João 21:6, que eu disse assim, aqueles pescadores tinham uma vida antes de ouvir a voz. Depois que ouviram a voz, não é só ouvir a voz, é ouvir e obedecer. Joga para o lado direito. E eles obedeceram. A primeira vez que eles ouviram a voz, eles questionaram, tudo bem, eu já pesquei a noite toda, vi que não tem peixe, mas é pela tua voz que eu vou fazer. E pescaram. Segundo encontro com Jesus lá na praia. Ei, joga para o lado direito. E eles jogaram para o lado direito. E a Bíblia diz, dessa vez sem questionar, e a Bíblia diz que eles pescaram 153 grandes peixes. Quase afundou o barco de tanto peixe. Sabe por quê? Ouviu a voz. Não adianta só ouvir a voz. Ah, não gostei do que você falou. Certa vez, vou contar algo para vocês.
e para você que está nos assistindo. Certa vez, eu tive um sonho, eu e os meus sonhos, né? E nesse sonho, Deus me mostrou algo sobre uma pessoa. E eu cheguei nessa pessoa e disse assim, minha Flor, eu tive um sonho com você. O que você sonhou? Eu sonhei que Deus mandava você fazer isso, isso, isso. Ela não gostou. Ela não gostou. Ela disse, isso não veio de Deus. Você tem o direito de questionar. E depois, o que aconteceu? Deveria ter ouvido a voz e obedecido à orientação. Você sabe que é tão interessante que a Bíblia diz em Isaías 1,19, se quiserdes, se você quiser, ninguém é forçado a nada, o próprio Deus está dizendo, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser, o Senhor te libertou para a liberdade, você sempre terá liberdade. E você sabe que existe um porquê para eu ouvir a voz. Por quê? Sempre tem um comando. Sempre tem uma direção. Você não vai ficar batendo papo com Deus à toa? Sempre tem um comando, uma direção. É interessante o ser humano que até a natureza obedece ao Senhor. Existiu um grande peixe que ouviu a voz, não existiu? De Deus? Qual peixe foi esse? O próprio profeta ouviu a voz e não obedeceu, que é Jonas. Mas existiu um grande peixe que ouviu a voz. E ele fez o que com Jonas? Engoliu Jonas. Não é historinha de criança não, viu? E aí o peixe ainda obedecendo a voz. Parece que eu estou vendo Deus. Agora vomita esse homem aí na praia. Que agora ele resolveu me ouvir. Gente, não dê crédito para a voz de Deus só quando você estiver mal. Não dê crédito para a voz só quando você for engolido. Dê crédito antes. Vai para Nínive, ele mandou você ir. Então vai para Nínive. E aí este homem, depois de ter saído da barriga do grande peixe, porque o peixe ouviu a voz de primeira, aí ele foi fazer o que Deus mandou. Os corvos ouviram a voz e alimentaram Elias 2 vezes por dia, levando carne para Elias. Os ventos obedeceram a voz, aquieta-te. A chuva obedeceu a voz. As ondas atenderam a voz. Os animais da arca de Noé atenderam a voz. Vai lá, de 2 em 2. E obedeceram. Existe um porquê de nós... Como que nós vamos ouvir a voz? Por exemplo, eu quero falar com a Ludmila. Ludmila, você me ouviu? Não. Sabe por que a Ludmila não ouviu? Porque ela está longe. Você quer ouvir ao Senhor? Aproxime-se dele. Sabe o que a Bíblia diz em Lucas 10? Abre lá. Nós vamos ver 2 irmãs que se aproximaram do Senhor. Lucas 10, de 38 a 41, diz assim. No 38, quando eles seguiram viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. 39. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que se assentou aos pés. Se assentou aos pés, então ela se aproximou. Para fazer o quê? Ouvir a voz. E aí Marta, que não se aproximou dessa maneira, a Bíblia diz mais para frente, no 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então Marta aproximou-se de Jesus. Ela também se aproximou de Jesus. O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para te servir? Então as duas se aproximaram. Mas qual que agradou o Senhor? Então, eu quero te dizer algo muito importante. Se for para você se aproximar do Senhor, aproxime-se para ouvir o que você tem dele, não para dar ordem. Marta chegou, Senhor, chegou bem pertinho. O Senhor não está vendo que a minha irmã não está fazendo nada? Já Maria não, se aproximou, se sentou aos pés ali para ouvir o que o Senhor tinha. E aí o próprio Jesus disse, Marta, Marta, você está muito agitada, Marta. Parece que está falando para mim, viu? Que eu sou agitada desse jeito. Você está muito agitada, preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Em outras palavras, qual que é essa? Ouvir a voz.
ouviu a voz, obedeceu, o resto não é com você, não é problema seu. Você ouviu e obedeceu. Olha o povo lá do deserto. Abra lá em Êxodo 20. Você vai ver o que aconteceu com esse povo. Eles não quiseram se aproximar. Então Deus falou só com Moisés. Êxodo 20, 18 diz assim: todo o povo presenciou os trovões. Sabe por quê? A conversa era com Moisés lá em cima. Quem estava lá embaixo não ouvia a conversa. Ouvia trovão, relâmpago. No dia eu estava perto do meu irmão, ele falou assim: você ouviu? Eu falei, eu ouvi um trovão. Ele falou, desculpa, a conversa não era com você. Eu falei, menino. Claro que é comigo. Por quê? O povo lá de baixo ouvia trovão. Moisés ouvia a voz. Olha só. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, ao som da trombeta. O som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala você por nós. Fala você com ele. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. Tudo tem um motivo. Continuando, 21, mas o povo estava longe e em pé. Se aproximaram da nuvem, apenas Moisés, onde Deus estava. O povo tinha medo de ouvir a voz. Sabe por quê? Se eu ouvir a voz, eu tenho que obedecer. Se eu ouvir a voz, eu vou fazer como um Jonas. Faça tal coisa, fulano. Ei, Jonas, vai para Nínive. Não vou. Mas um peixe obedeceu a voz. Os corvos obedecem a voz. O vento, o mar, obedecem a voz. E muitas vezes nós, os seres humanos, não obedecem a voz. Eu quero perguntar para o Felipe se ele consegue soltar o áudio. Deu certo? Eu quero que você preste atenção nesses áudios. Ele vai colocando um por um, porque muitas vezes a gente acha que conhece a voz de alguém, mas a gente não conhece. A gente acha que conhece a voz de Deus, porque Saulo achava que conhecia a voz de Deus. Lá em Atos 9:35, enquanto ele estava no caminho de Damasco, a Bíblia diz que um clarão veio do céu e gritou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse assim, Senhor, és tu? Ué, és tu? Ele achou que sabia quem Deus era. Solta aí. El almuerzo está listo. Venga, venga. Quem é essa voz? O irmão reconheceu essa voz? O irmão de blusa listada. Sabia quem estava falando? Não, porque ele não conhecia a Vitória. Você não conheceu a voz, você reconheceu. Pode soltar. Eu já estou indo, eu já estou a caminho, já estou passando o farol aqui da Mirassolândia. Quem é esse? É o seu pastor. A gente chama ele para almoçar, ele fica tão feliz que ele vem cantando. Pode soltar. Eu quero brincar com os seus cachorros. É o Benjamin. Pode soltar. Ô Margarete, e se você ficar aí com gente aí? É o Benjamin. Pode soltar. Ai, vem almoçar, vem almoçar. É a Vitória. Olha como que ela chama o pai dela para almoçar. Pai, quer cantar aqui, Vi? Você sabe que Deus, quando a gente... É interessante que a gente vai conversar com uma criança, a gente muda a voz, né? A gente vai conversar com um adulto, a gente posiciona a voz. Pela nossa voz, a gente entende como Deus está. Pode colocar. Tia Lude, eu tô de abelha. Quem é essa? A Elô. Já que é aquelas 3 mesinhas que tá na salinha? Valeu, Dudu.
Te amo, viu? Gatona. Gatona. Acabou? Boa tarde, pastor Anderson. Pastor Magno. Ó, pastor, eu estou tentando responder sem dar risada, mas eu acho que essa vaga não vai ser preenchida. Quem é essa? Sou eu. That's my plan as well. Quem é essa? A Rafaela. Vem aqui falar o que você falou, Rafaela. Ela falou em inglês. Vem aqui. Eu tinha uma ideia agora. Fala em inglês. No mesmo tom? Sim. Não, pode falar normal. That's my plan as well. Todo mundo entendeu? Fala em português. Esse é o meu plano por falar nisso. Quem entendeu? Todo mundo, pode sentar. Gente, você sabia que Deus ele vai falar no seu idioma sempre? O mesmo Deus fala lá nos Estados Unidos em inglês. O mesmo Deus fala aqui no Brasil em português. O mesmo Deus fala na Itália em italiano. Certa vez eu estava nos Estados Unidos, presta atenção, o seu Deus. Em 2007, eu não estava entendendo nada do que o pastor estava falando. Nada. Falei, meu Deus do céu, você quer saber de uma coisa? Eu vou orar pela minha irmã. Ela estava do meu lado direito. E comecei a orar, pus a mão no ombro dela e comecei a orar. Daqui a pouco a minha irmã me cutucou assim, Marga, oi, o pastor está mandando você orar pela pessoa do lado direito. Falei, já estou. Olha só, Deus falou comigo no meu idioma, estando em outro país. Está entendendo? Deus sempre vai falar com você de uma forma que você entenda. Nós temos o Fernando aqui. Rosana, a gente nem combinou, né? O Fernando escuta? Nada. Só um pouquinho? Mas quando ele não consegue ouvir, como que ele faz para entender? Como que você faz para entender? Eu só sinto a vibração dos barulhos. Quando ele não ouve, ele sente a vibração. Olha aí, quando Deus não está falando com você, não quer dizer que ele não está com você. Muitas vezes você vai sentir a presença. Nada é em vão. Certa vez, eu pedi para Deus falar comigo. Deus, fale comigo, por favor. Eu estou na dúvida se eu devo sair dessa empresa ou não. Me ajude, Senhor. Eu já tinha falado para a empresa que eu ia sair e eu estava nessa dúvida. Deus, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Eu preciso saber se eu fiz o certo. Usa tal fulano. Eu dei até a pessoa para Deus usar. Pensa que deu certo? Claro que não. Eu me lembro que eu estava ali daquele lado e a pessoa chegou assim no meio e falou, ai, ela vai falar comigo agora em nome de Jesus. Já comecei até a orar. Passou reto. Não falou comigo. Esperei o culto inteirinho. Ninguém falou que eu precisava de resposta. Passou na segunda, passou na terça, passou na quarta, passou na quinta-feira. Uma pessoa que não sabia o que eu estava passando me ligou e olha a voz que ele falou comigo, essa mulher. Margarete, essa voz, minha mãe falava comigo quando eu era criança, quando eu precisava prestar atenção. Margarete, essa irmã falou desse jeito comigo. Aí eu levei um susto, falei, ô irmã, ela falou assim, Deus mandou te ligar. A hora que ela me falou isso, eu já comecei a chorar. Eu falei assim, gente, ele nem precisava responder a mim o meu pedido. Mas ele pediu para alguém me ligar. Ele pediu para alguém falar comigo. E essa mulher me disse, Deus mandou te dizer. É para você ajudar o seu marido. É para você ficar com ele. Você vai ver o que ele vai fazer. E tem sido benção até hoje. Não é só ouvir a voz, ouvir por ouvir, qualquer um ouve, mas até um jumento ouviu e obedeceu. E você? Tem ouvido? Tem reconhecido? Para que você tem ouvido? Ah, não importa. Certa vez uma pessoa disse assim para mim, Marga, nós fizemos tal coisa. E aí, o que virou? Será que nós somos usados? Nós somos usados?
ela começou a me dar uma dúvida. Senhor, o senhor estava naquele negócio? O senhor fala comigo. O senhor estava naquele negócio, Senhor? O senhor estava naquele negócio? Até que Deus falou essa semana. Deus nunca vai te deixar sem uma resposta. O que Ele pode fazer com você é dar uma resposta que você não quer ouvir. Aí é problema seu com Deus. Mas que Ele te avisou, Ele te avisou. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 16, 11. Esse é um salmo fantástico. Fantástico. Sabe por quê? Estava conversando com o pastor Tiago, lá em Neves. Neves não, Fronteira. E eu sempre atenta às coisas que o Senhor está falando, está fazendo. E ele disse para Deus assim: Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Uma experiência que eu nunca tive. Falei, e aí menino, você teve essa experiência? Ele falou, tive. Quando eu fui pregar, eu senti um cheiro. Falei, quê? Pera, o que você está me falando? Ele falou assim, a presença de Deus foi tão forte na minha vida que eu senti um cheiro do meu lado. Falei, eu não sabia disso. Eu já fui orar. Falei, Deus, se o Senhor tem o seu cheiro, eu quero sentir esse cheiro. E a Bíblia diz aqui em Salmos 16, 11, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, e na tua mão direita há delícias, delícias, perpetuamente, para sempre. Falei, Senhor, se isso faz parte das suas delícias, eu quero isso aí também. Ainda não aconteceu nada comigo, não. Mas você sabe que onde existe a voz de Deus, existe milagre. Olha quando Deus disse assim, que haja luz. Ouve ou não? Ouve. Quero separar o firmamento da terra. Quero que haja céu, mar. Obedecer ou não? Gente, quando Deus fala, alguma coisa vai acontecer. Uma coisa que nós precisamos aprender é ouvir a voz de Deus e entender quando Ele diz não. Minhas filhas, nós estávamos orando, jejuando, para tirar o visto para ir para os Estados Unidos. Tudo organizado. Deus, nós não vamos mentir. Claro, gente, Deus falou para não mentir. Por favor, que eles não perguntem coisas que nós tenhamos que mentir, porque nós não vamos mentir. Senhor, e falou, orou, jejuamos. Chegamos lá na imigração, tiveram o visto negado. Deus, onde o Senhor estava? Sabe o que é você vir de São Paulo para Rio Preto, com suas filhas, triste, às vezes até chorando? Falei, Deus, o que aconteceu? E aí não desistiram. No outro ano, lá estávamos nós. Falei, dessa vez, o Senhor vai mover. Sabe o que aconteceu? Antes das minhas filhas chegarem, lá na imigração, Deus levantou um senador, que nós até hoje não sabemos quem é, não sabemos de onde ele saiu, lá nos Estados Unidos, para trazer uma carta para a imigração, para falar, deixa essas meninas entrarem. É Deus ou não é? É Deus. É Deus. E a Bíblia diz, olha só, em 2 Coríntios 12, de 1 a 9, existiu um homem muito usado por Deus, que escreveu 13 cartas no Novo Testamento, que é Paulo, e ele orou várias vezes, orou, pedindo para Deus, para que tirasse o espinho da sua carne. E o Senhor disse, não. Ele ouviu a voz. Ele ouviu. Sabe qual a voz que ele ouviu? Está em 2 Coríntios 12, de 1 a 9. Não, 2 Coríntios 12, 9. Está escrito assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O próprio Paulo diz: pedi 3 vezes. 3 vezes eu pedi para o Senhor. Mas ele não me curou. Paulo mudou de igreja porque ouviu um não? Não. Paulo se revoltou porque ouviu um não? Não. Essa semana eu ouvi um não de Deus. Eu segurei para não chorar. Fui no hospital com a Vitória,
que toma glifages já há 6 meses. Ela não é diabética e não vai ficar em nome de Jesus. Mas de dezembro para cá, começou a passar mal, fomos ao médico, precisa usar glifage. Vai usar 3 meses. Depois procura um especialista, procuramos. Vai deixar a doutora de usar o glifage? Não, ela vai dobrar. Tá bom. 6 meses se passaram. Deus, em nome de Jesus, agora ela vai deixar, agora ela vai deixar. A doutora disse, não tem nem previsão para deixar. É um não de Deus. Fiquei triste, que a gente quer o filho da gente sem nada. A gente quer o filho da gente. Isso não atrapalha a Vitória em nada, porque ela já aprendeu a conviver com isso. Mas isso tem um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É um não de Deus. É um não. Teve um homem na Bíblia que ele recebeu um não de Deus também. E o não de Jesus, o não que Jesus recebeu, nos permitiu, presta atenção, entrarmos para a família de Deus. Jesus disse para o Pai, no Getsemane 3 vezes, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não houve resposta. Segunda vez, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas já mudou a oração, mas que seja feita a tua vontade, não é minha. Terceira vez, a Bíblia diz que ele foi orar, pela terceira vez. Nós hoje estamos aqui, na presença do Pai, o véu do templo se rasgou, nós temos a promessa da vida eterna, nós somos reconciliados com o Pai, nós temos comunhão com o Pai, porque Jesus recebeu não. Glória a Deus que ele recebeu um não, ele não foi. Se for possível, não é possível. Você tem que ir para a cruz. Então aprenda, igreja, o não de Deus é para o seu bem. Não espere entrar na boca de um grande peixe, no estômago, para aprender a ouvir a voz e obedecer. Amém? Qual voz que eu vou obedecer? Agora você vai abrir em 1 Samuel 3, de 1 a 11. Nós já estamos indo para o final. É um local, olha gente, eu comecei a ler o texto, a gente fica assim apaixonado. E aí eu comecei a ver que Deus, ele entra com a sua voz dentro de uma casa onde o próprio sacerdote já nem ouvia a voz. E quando ouvia a voz, não obedecia. Que é o sacerdote Eli. Olha o que a Bíblia diz, 1 Samuel 3, de 1 em diante. Olha só. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor é de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Presta atenção, olha aqui para mim. Se a palavra de Deus, a voz do Senhor, era de muita valia naqueles dias, porque o próprio sacerdote Eli ouvia e não obedecia. Estava brincando com fogo, não estava? Estava brincando com fogo. Mas Deus queria resolver a situação. E na mesma casa que desprezaram a voz do Senhor, na mesma casa, presta atenção, na mesma casa que os filhos de Eli desobedeceram, entra um menino, entra uma nova geração naquela casa. E aí Deus se manifesta naquela casa, não para os crentes antigos, mas para a nova geração. Não espere que o Senhor use a pessoa que está depois de você. Obedeça você. Faça você. Porque Deus vai usar a próxima geração na sua frente. E olha o que o Senhor diz para ele. Versículo 2. E sucedeu naquele dia que, estando ali, Eli, deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois já não podia ver. Versículo 3, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, eu não te chamei, torna a deitar-se. E foi e deitou-se. Segunda vez, e o Senhor tornou a chamar a Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? E ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-se. Porém, no versículo 7,
Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Presta atenção, Samuel nem sabia quem estava falando com ele. Assim como o irmão não sabia que era Vitória. Samuel nunca tinha visto a voz de Deus. O Senhor ainda não tinha se manifestado a Samuel. Samuel estava indo responder a pessoa errada. Até que a pessoa errada, naquele tempo, olha o que acontece. Por isso, no versículo 9, Eli disse a Samuel, vai deitar-se. E há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Olha que interessante, este homem, ele falou assim, vai lá deitar. Se você escutar essa voz de novo, você fala a seguinte coisa, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aqui o próprio sacerdote estava dando a sentença para ele mesmo, porque ele sabia que Deus falava, e ele sabia que quando Deus falava, ele já sabia o que ele tinha que falar, e mandou o menino falar. E por que ele não fazia? Por que ele não fazia? Se acostumou a desobedecer. Se acostumou a ouvir. Então, o Senhor veio, pôs-se ali, estou no versículo 10, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E realmente deu certo a orientação do sacerdote ali. Porque o Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Vou fazer algo em Israel. Vou fazer algo com o meu povo. O Senhor estava falando para esse menininho. Mas, todos os que me ouvirem, não era para todo mundo, era para quem me ouvir. Quem me ouvir e me obedecer. Se você tem ouvido a voz de Deus e não tem obedecido, depois não queira as bênçãos de um adolescente. E ali, gente, olha, para pensar nessa situação. A Ana não tinha filho, tinha? Não. Orou, chorou, até a Thaís falou de Ana aqui. Foi lá no templo, orou, o sacerdote Eli estava ali, orientou a mulher, o mesmo sacerdote que orientou a mulher, vai que o Senhor teu Deus, vai em paz, que o Senhor te acompanhe e cumpra o desejo do seu coração, estou parafraseando, claro. E essa mãe engravida, tem Samuel, presta atenção, olha aqui para mim, o filho da promessa vai para uma casa onde não tem exemplo de pessoas que ouvem a Deus. Tem exemplo sim, de pessoas que já ouviram o Senhor. Então muitas vezes o seu exemplo dentro da sua casa, ou o exemplo que você teve, não vai fazer de você uma pessoa grande, porque ninguém na minha casa quando eu era pequena pregava, gente. Ninguém pregava. Às vezes o Ney pensa assim, eu preciso tocar, claro que ele tem que tocar, porque o pastor Márcio gosta muito dele tocando, e Deus também gosta muito dele tocando, eu preciso tocar para o Benjamin ver. Não, ele precisa tocar para Deus ver. E esse menino de Deus, promessa de oração, cai numa casa que os moradores da casa já não ligam para a voz de Deus. Que vergonha. E o menino que nem sabia do que se tratava, Deus vai lá e fala com o menino. Poderia falar lá na sala para todo mundo escutar, mas falou no quarto. Deus queria falar com aquele menino, não falou com o sacerdote, não falou com os filhos do sacerdote. Sabe por quê? O Senhor não quer uma pessoa que ouça só, Ele quer uma pessoa que ouça e obedeça. Ouve e obedece. Ouve e obedece. Você ouviu e obedeceu? As pessoas te deram crédito, não é problema seu. É problema dela com Deus. Ouça, obedeça, que depois o Senhor chega. E aí o Senhor chega aqui, no outro dia. Quem que foi correndo lá conversar com o menino? O sacerdote Eli. Me conte tudo que o Senhor falou. Não me esconda nada, ainda ameaça o menino ainda. Sabia que Deus ia falar, estava preocupadinho, né? Só que Deus já chegou com a sentença com o sacerdote Eli. Já chegou com a sentença. E esse menino novo,
A gente sabe quem ele se tornou. Aprendeu a ouvir a voz. Não só ouvir a voz, aprendeu a reconhecer quando Deus falava, aprendeu a obedecer quando Deus falava. Quando você obedece, Deus se levanta em seu favor. Foi o que o amigo do pastor Márcio disse. Diga para a igreja que eu me levantei em favor deles. Eu me levantei. E se tem alguém ferido, o Senhor é quem traz a cura. É Ele quem traz a cura. Sabe por quê? Às vezes você fica chateado. Puxa vida, eu ouvi a voz de Deus e eu fiz o que Deus mandou. Eu orei, minha mãe orou tanto por uma situação, né, mãe? De repente, a coisa não funciona, a coisa não dá certo. É culpa de quem? Não é sua culpa, gente. Se Deus não quer se manifestar ali com aquela pessoa, é problema de Deus com essa pessoa. Faça a sua parte. Agora, eu não posso reclamar amanhã, quando Deus estiver usando um menino na sua frente. E falar assim, conta para mim, vai, que Deus te contou. Vai fulano, conta para mim, porque ele me contava lá atrás, mas eu escolhi não obedecer à voz. Eu escolhi não obedecer à voz. Vai, me conta o que Deus tem te falado. Que triste. Mas para você que ouve a voz e obedece, eu quero te dizer algo muito importante. Para você que ouve a voz e obedece. Deuteronômio 28, de 1 a 14. Abre lá a sua Bíblia. Deuteronômio 28, de 1 a 14, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, presta atenção, se atentamente você, igreja PIB Norte, ouvir a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará. Onde? Sobre as nações. Sobre todas as nações da terra. Aí ele fala no segundo: se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, virá sobre você e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na sua presença todos os seus inimigos que se levantarem contra você, um por um, cairão, sairão contra ti, por 7 caminhos fugirão da sua presença. O Senhor determinará a bênção, esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que é chamado pelo novo nome, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, do fruto dos animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu. O Senhor te abrirá o bom tesouro do céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das suas mãos. O Senhor te porá por cauda, o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno para cumprir. Não te desvie de nenhuma dessas palavras que hoje te ordeno. Não se desvie da voz, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Amém? Ouça a voz, obedeça a voz. Se você não ouve a voz, não é indo para outra igreja que você vai encontrar a voz. Diga para o Senhor: Senhor, essa conversa aí é do Senhor? Porque se for, eu quero ouvir a voz. Eu quero ouvir. Fala comigo, Senhor, eu quero ouvir a voz. E quando o Senhor te pedir para fazer algo,
faça. Se o outro reconheceu ou não reconheceu, problema dele com Deus. Você é uma pessoa antes da voz e você é uma pessoa depois da voz. Quem era Samuel antes de conhecer a voz? Deus falava com ele, Samuel, Samuel, e ele saía correndo atrás do sacerdote Eli. O que você quer? Eu não te chamei. Vai dormir, menino. Samuel, Samuel, ele saía correndo de novo. Não te chamei, menino. Depois que ele sabe que aquela voz é a voz do Todo-Poderoso, a voz do Soberano, Samuel nunca mais foi o mesmo. Profeta, juiz, sacerdote. Feche seus olhos. Senhor, nesta noite, nós estamos aqui, Senhor, porque nós temos ouvido a sua voz. E nós te pedimos no nome de Jesus, eu não quero só ouvir a voz, mas eu quero te obedecer, Senhor, porque tudo isso aqui é passageiro, tudo isso é passageiro. Mas eu quero ouvir a sua voz, eu quero comer o melhor dessa terra, eu quero, onde eu colocar as mãos, a planta dos meus pés, seja bênção na minha vida. Eu quero ouvir a voz e quero obedecer, Senhor. Eu não quero ir para outros lugares onde a voz está acontecendo, mas eu quero, Senhor, que o Senhor fale comigo aonde eu estou, no meu quarto, no meu carro, nos meus sonhos, na minha igreja. Mas eu não quero ouvir por ouvir a voz, eu quero ouvir para te obedecer. E eu te louvo, Senhor, porque todas as vezes que eu ouvir a voz, que eu ouvi a sua voz, eu te louvo porque eu tenho aprendido a obedecer. E se as pessoas que estão ao meu redor, não reconheceram isso, Senhor, não é problema meu, porque o meu problema é ouvir a voz, o meu dever é ouvir a voz, obedecer a voz, porque eu quero ser uma pessoa. Eu não quero ser, Senhor, uma pessoa que ouve a sua voz e trata com indiferença, como o sacerdote Eli. Eu não quero ver a próxima geração ouvir a voz e te obedecer imediatamente. E eu, um crente velho, Senhor, ouvir a voz e não fazer nada. Porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Tira o medo de mim, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor pode fazer chover onde não tem chuva. O Senhor pode ressuscitar quem está morto espiritualmente. O Senhor pode mudar todas as coisas. O Senhor pode mudar a minha casa. O Senhor pode entrar na minha casa, onde ninguém te serve lá, mas eu te sirvo. Faça de mim, Senhor, como Samuel, que se levantou desesperado, porque ele queria ouvir a voz. Ele não queria mais ficar no comodismo deitado, mas ele queria ouvir a voz, ele queria saber o que estava acontecendo e quem estava chamando ele. Senhor, este menino, filho da promessa, foi colocado dentro de uma casa onde já não ouviam mais a sua voz. Porque não é onde eu estou, não é quem me criou, mas quem está morando dentro de mim. Por isso, no nome de Jesus, nesta hora, eu sei que o Senhor está falando com cada um de nós. Eu sei que o Senhor está falando com essas pessoas agora, Senhor. E eu te louvo. E essas pessoas que te ouviram e te obedeceram, Senhor, e ficaram chateadas, porque algo não aconteceu. Mas eu sei que o Senhor está curando essa ferida agora. Porque nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo. E nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.